as plantas somos seres vivos. Como as plantas temos que crescer. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula nossa e hoje nossa matéria vai ser Cidadania Moral e Ética. Na aula passada, no vídeo passado de ética, nós falamos um pouco sobre aquecimento global. Então, quem está interessado e quer ouvir um pouco mais sobre aquecimento global, vai estar aqui no card logo aqui em cima. Então, após essa aula, quem quiser se interessar, assiste, vai lá e assiste. Mas hoje, nosso assunto ainda é pertinente sobre essas questões que envolvem o nosso planeta. Nós vamos falar hoje sobre a extinção dos animais e dos vegetais. Vamos ver como é que está ocorrendo e que influência o homem tem nessa extinção. Material na mão, atenção e venham comigo. Um problema grave que enfrentamos e que também está ligado ao aquecimento global é a extinção da fauna e da flora. Ambos, quando nós falamos fauna, nós estamos nos referindo aos animais e flora, às plantas do nosso planeta. Mas o maior causador do desaparecimento de animais e vegetais é o próprio homem, sempre nós. O que será que acontece com o ser humano que não toma consciência dessa destruição da natureza no mundo inteiro? Nós dependemos dela, dependemos dos animais e dos vegetais, direta ou indiretamente. Cada ser contribui para o equilíbrio e continuidade da vida no território mundial. Fizemos uma atividade em outro texto sobre o que podemos fazer para minimizar os problemas do aquecimento global. Se pensarmos individualmente, entenderemos que não há nada a fazer. Mas se compreendermos a grande lição da natureza, de que cada um precisa fazer a sua parte, certamente encontraremos uma maneira, por mais simples que seja, de colaborar. A natureza ensina-nos que todos os seres são muito importantes para que a harmonia da vida seja constante. Exatamente como uma corrente. Cada um é um elo. Mas, se os elos são quebrados ou retirados, fica complicado para emendar o que sobrou. Quando há um desmatamento, sem os devidos cuidados ambientais, todos os moradores das árvores estão desabrigados e correm risco de morte, pois os filhotes não conseguem fugir nem esconder-se, não sabem ainda buscar seu alimento, nem se defender. E os adultos que não puderam levar seus filhos fogem para se preservarem. Há ainda, no meio desse caos, os homens que caçam os animais dessas árvores para se divertirem ou para comercializar. Este é só um exemplo, entre muitos fatos parecidos, sobre a crueldade humana e, principalmente, total desprezo ao meio ambiente e à consciência cidadã planetária. Ação cidadã. Mas nem tudo está perdido. Muitos seres humanos agem de forma cidadã, com a consciência planetária. São profissionais de diversas áreas que se unem e resgatam esses animais que foram capturados para serem comercializados e os outros encontrados perdidos. Principalmente filhotes sem suas famílias. São ONGs e instituições do governo que têm a licença de cuidar desses bichos. Os animais recebem tratamento dos veterinários, alimentação e são conduzidos quando estão mais fortalecidos e praticarem exercícios. E então, dependendo da gravidade em que foram encontrados, são devolvidos ao seu habitat natural. Este é um trabalho lindo e totalmente voltado para o planeta. Cada espécie recuperada vai se reproduzir e se encaixar no ciclo da natureza. Por isso, existem pessoas que colaboram com doações de medicamentos, material para higiene e alimentos. Outros colaboram financeiramente. Outros ainda oferecem seus serviços profissionais.
Infelizmente, nós humanos, né, seres humanos, o homem em si, de uma forma geral, sempre está presente e é a figura principal nesse processo de destruição do nosso planeta. O homem não tem valorizado aquilo que foi criado para nos dar o que é melhor. Então, nós não valorizamos o que a natureza tem para nos oferecer. Precisamos dela, necessitamos dela, mas não fazemos por onde valorizar isto. Apenas tiramos, nunca doamos nada para ela, através da preservação, do reflorestamento, do cuidado que nós devemos ter com todos os elementos que compõem a natureza. Para reforçar mais um pouquinho o assunto que nós estudamos, vocês vão ver aí alguns vídeos falando dessa realidade tão dura que é em relação à extinção dos animais, né, principalmente da comercialização ilegal dos animais, e isso é que leva, é um dos processos nos quais mais levam à destruição, né, à extinção dos animais. E também em relação às plantas, né, a fauna e a flora, aí nós vamos ver alguns vídeos explorando esses dois lados, a extinção desses dois lados da natureza. Tá bom? Fica aí com o vídeo, daqui a pouco a gente volta. Nossa série especial, o tráfico de animais, condena à prisão perpétua seres inocentes. Depois de ser capturado, o bicho é enjaulado e sofre violência por toda a vida. Muitos não se recuperam e perdem os instintos. A volta para a natureza, em diversos casos, é impossível. A coruja está agitada. Ela passou os últimos 15 dias numa prisão, mas está prestes a ganhar a liberdade. Poucos centímetros separam o pequeno espaço da gaiola da imensidão da floresta tropical, de onde ela nunca deveria ter saído. A Harumi não tem a mesma esperança. A gata da espécie maracajá é muito rara. Foi capturada ainda pequena e acabou domesticada pelos traficantes. Os biólogos acreditam que ela tem em torno de 7 meses de vida. Todo felino tem um aprendizado com a mãe de cerca de 2 anos para se esconder, para caçar, para ter instinto. E esse bicho não teve mãe, né? Ele teve uma mãe humana, algumas mães que ajudaram por aí, e ele nunca vai ser apto para viver sozinho na natureza. Mesmo depois de sair das mãos do tráfico, Harumi vai permanecer presa, só que desta vez em um cativeiro legalizado, onde poderá se reproduzir. O que a gente faz é dar a melhor qualidade de vida possível para esses animais. Ele já foi condenado no momento que ele foi tirado da natureza. Segundo o último levantamento do IBAMA, só os centros federais de triagem receberam entre 2002 e 2014 mais de 570 mil animais silvestres. 95% vieram das mãos do tráfico. O tráfico acaba sendo perverso, pode originar uma síndrome que a gente chama de floresta vazia. Eu vou ter a floresta, vou ter o meio ambiente, só que ele não vai estar com os animais que deveriam estar ali. De acordo com especialistas, os animais silvestres são responsáveis por 82% da disseminação de vegetais nas florestas brasileiras. Os pássaros, os mais capturados por traficantes, são os que mais transportam sementes, o que garante parte da sobrevivência do meio ambiente. Cada animal que a gente tira da natureza tem uma função e cada um deles é importante. Significa dizer que a perda de cada um deles no espaço natural tem um impacto sobre todos nós. Então, para mim, quando uma pessoa recebe um animal de tráfico, ela não sabe que a teia da vida é completamente interligada. Esta ONG em São Paulo funciona graças a doações e já está superlotada. Aqui os animais também vivem aprisionados. Os biólogos lutam para devolver os bichos ao habitat natural, mas a maior parte não tem tanta sorte. A arara, que ganhou o nome bailarina, foi condenada por traficantes à prisão perpétua. Desde que foi capturada, ainda filhote, passou a crescer dentro de uma gaiola apertada. Ficou tanto tempo pendurada pelas grades que as patas sofreram deformidades e ela perdeu a capacidade de voar. Vivia confinada numa gaiola muito pequena e por conta disso ela não se desenvolveu, né? Ela ficou
atrofiada. A arara bailarina foi vendida no mercado ilegal e resgatada das mãos do comprador. Segundo os veterinários, a expectativa é que ela ainda viva mais 40 anos dentro da gaiola. É muito comum, as pessoas geralmente veem esses animais, né, por eles terem essa beleza muito grande, né, são um animal muito exuberante mesmo. As pessoas querem ter em casa, né, como pet e acabam nem se informando das necessidades básicas do animal desse, né. Esses animais acabam sofrendo, né, às vezes ele mesmo, por conta de estresse, se mutilando. A reação é muito comum entre os animais capturados por traficantes. No início, ficam nervosos, porque não conseguem fugir. Ficam tanto tempo assim que perdem instintos naturais e acabam aceitando a vida na prisão. O animal é capturado e permanece enjaulado. É transportado, enjaulado e sofrendo. Vai para venda, enjaulado. Chega na casa da pessoa, fica 2 anos enjaulado. É apreendido, continua enjaulado. As pessoas devem pensar nisso, não apenas porque elas estão contribuindo para um comércio cruel, de morte, mas também porque elas estão cometendo um crime. Os animais resgatados passam primeiro por uma triagem, para que bichos doentes não fiquem perto de outros saudáveis. O tempo de recuperação vai variar de acordo com o tamanho da ferida que ele sofreu quando foi caçado. Alguns animais chegam aqui tão maltratados que a reabilitação total é impossível e eles são fadados a viver enjaulados para o resto da vida. A cobra exótica chegou com anemia. O bicho, trazido ilegalmente para o país, agora vive numa caixa. O lagarto enfrenta o mesmo drama. Como esses animais não são nativos do Brasil, vão viver em cativeiro para sempre. Normalmente esses animais são pegos filhotes, né? Porque aí eles ficam mais mansos para serem vendidos. Ele não tem instinto de caça mesmo para poder voltar para a natureza. O consumidor final, quando é a tiazinha, vamos dizer assim, que compra um papagaio, talvez ela precisa jogar uma luz ou levar um susto para perceber que o que ela está fazendo está errado. Em João Pessoa, a paraibana Maria José levou esse susto quando fiscais do Ibama apreenderam os bichinhos de estimação que ela cuidava com tanto carinho. Só que no caso, eram 2 jabutis. Pode recolher os 2 aí, viu? Pega os 2 aí, pega os 2 aí. Gustavo? Sim. Eu não sabia? Falar a verdade? A senhora não sabia que não podia criar jabuti? Toda a vida eu criei jabuti. Os animais silvestres foram capturados na natureza e chegaram aqui de maneira ilegal. Por que a senhora está chorando? Porque eu não gosto dessas coisas, não. A senhora gostava do jabuti? Eu gosto do jabuti, eu gosto do meu cachorro. Não é mais bonito ver o bicho em liberdade do que preso? Eu achava que ele era preso. Assim, minha vida é libertada ali, solto com ele. Os jabutis voltaram para casa, o meio ambiente. Longe dali, em São Paulo, a situação se repete. O dono do bar chora quando PMs do Batalhão Ambiental recolhem os pássaros silvestres pendurados na porta do estabelecimento. Newton diz que não sabe de onde os bichos vieram. O senhor não sabe de onde veio? Não sei, é colegas que vêm aí, que nem esse daqui. O vizinho lá pegou, ele falou, eu não tenho como tratar, não tenho tempo. Você quer ficar com ele? Fico. O senhor não sabe dizer se foram retirados na natureza? Não sei, aí eu não... Ele foi multado, mas a lei é branda, segundo os especialistas. Em parte, a gente vem de uma cultura onde talvez muitos juízes tiveram em casa um avô, um tio, que tinha um papagaio preso, tinha um passarinho na gaiola. Então, eles não veem isso aí com gravidade. Criar um animal silvestre sem registro é considerado crime ambiental. A lei permite a compra apenas em criadouros legalizados, onde os animais que nascem e crescem em cativeiro são registrados. A criação de animal silvestre como bicho de estimação, mesmo legalizada, ela contribui, sim, em reforçar a ideia de que nós podemos pegar o animal silvestre. E aquelas pessoas que não conseguem comprar um animal silvestre, por exemplo, um papagaio por R$3.000, vai na feira de fim de semana e você compra um filhote de papagaio por R$150 e R$200. Lembra da coruja?
olha a porta aberta, mas não acredita. A liberdade está logo ali, então aproveita, corre, porque uma chance dessa é coisa rara. Um estudo publicado recentemente pela revista Nature mostra que quase 600 espécies de plantas foram extintas no nosso planeta e que a principal causa desse problema é a atividade humana sem metas sustentáveis. Existem ainda milhares de espécies de plantas impossibilitadas de se reproduzirem, o que tende a ampliar ainda mais os números nos próximos anos. A natureza nunca esteve tão ameaçada na história da humanidade. Imaginar o mundo com cada vez menos plantas é um exercício difícil, mas que já é realidade em algumas regiões do globo. Segundo estudo realizado pela revista Nature e divulgado no mês passado, mais de 600 espécies de plantas foram extintas no planeta nos últimos 250 anos. E o século XX é o maior responsável por essa situação que é alarmante. O estado americano do Havaí lidera a lista mundial com 79 espécies extintas e o Brasil também aparece entre as regiões com as maiores perdas, causadas em grande parte pela atividade humana. Conservar a biodiversidade é essencial para evitar problemas profundos num futuro cada vez mais próximo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho como é essa realidade das plantas e dos animais. São seres vivos que precisam de respeito. E nós temos que ter esse respeito por eles. Então é uma realidade dura pelo qual esses seres vivos passam e que o homem precisa se conscientizar e parar com essa violência, porque é uma violência contra as plantas, né, e contra os animais. Tá bom, meus amores? A gente vai ficar hoje por aqui com o nosso assunto de ética, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do nosso assunto de hoje, tá? Um beijo enorme, fiquem com Deus e a gente vai aí para nossa sala. Beijo, tchau!